Se você está iniciando a formação analítica ou você ainda pretende iniciar, é óbvio que você pretende se tornar um psicanalista. Mas você sabe exatamente o que isso quer dizer? Você sabe o que faz realmente um psicanalista? Quais são os fundamentos por trás, de um psicanalista como operador da análise? Se você não sabe ou tem interesse de saber mais sobre o assunto, eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque a gente vai falar sobre isso. Eu sou o Dr. Saul, sou médico e psicanalista, sou sócio fundador da iniciativa de formação em psicanálise, e a nossa missão é ajudar você que está iniciando a formação em psicanálise a se tornar de fato um psicanalista bem-sucedido, pessoalmente, profissionalmente e, claro, financeiramente. Outro dia, eu estava conversando com uma colega minha, psicanalista, sobre partes interessantes da clínica que a gente, às vezes, presencia, a gente testemunha e não vai poder contar para ninguém, porque são questões muito, às vezes, poéticas, mas que não podem ser colocadas, por exemplo, num caso clínico. E a gente não pode simplesmente revelar para amigos numa conversa de bar, porque temos questões éticas que nos impedem de fazer isso. Então, muitas vezes, a gente percebe coisas incríveis, coisas lindas, e que a gente vai guardar para nós, como testemunhos silenciosos. Bom, ao mesmo tempo, estava escutando essas palavras, a gente falando sobre isso. Uma colega nossa que não é psicanalista, era uma psicóloga, e ela falou o seguinte: eu acho que eu seria um excelente psicanalista porque eu tenho sacadas inteligentes. A gente não riu na hora por respeito a essa amiga nossa, mas ficou muito claro que o que ela entendia por ser um psicanalista era alguém com uma inteligência maior do que a inteligência do paciente, capaz de ter sacadas, inteligentes e que faria com que esse paciente fosse meio que ensinado a entender coisas que ele não tem inteligência para entender. Bom, eu não culparia essa colega sobre isso, sobre pensar a psicanálise ou o psicanalista dessa forma, porque ela não faz formação em psicanálise, não fazia, não faz, e ela não tem obrigação de saber exatamente isso. Mas nós que fazemos a formação, não podemos cair nesse tipo de erro. O psicanalista não é aquele que sabe mais do que o paciente sobre si mesmo. Isso tem algo de muito errado se você está pensando isso. O analista, ele experimenta a clínica de cabeça aberta, como alguém que não sabe nada sobre o paciente. O termo que Lacan traz para isso é douta ignorância. Por mais que você estude muito psicanálise, você saiba inclusive dos seus próprios sintomas, você sabe sobre o seu inconsciente, sobre o inconsciente do paciente você não sabe nada. Sobre o inconsciente do paciente, você é douto, porque você estuda muito, mas você é ignorante, porque desse inconsciente você não sabe nada. E daí também vem, e é legal, vou aproveitar esse momento para lembrar vocês, e que o termo inconsciente não quer dizer não consciente. O inconsciente tem o prefixo in, semelhante ao in de inflamável. O inflamável não quer dizer que não pega fogo. O inflamável quer dizer que tem potencial de pegar fogo. E o consciente tem esse mesmo sentido do prefixo in. Inconsciente quer dizer potencial de se tornar consciente. Então, quando o inconsciente aparece na clínica, e existem as maneiras como o inconsciente surge na clínica, que são basicamente 4 formas, que são os sintomas, são clássicos, os sonhos, os atos falhos e os xistes. Quando eles surgem na clínica, esses fenômenos, esses elementos atuais, habituais da clínica, o analista ele vai aprender sobre a psicanálise a cada momento. Ele vai saber sobre aquele paciente à medida que o inconsciente vai surgindo, à medida que o inconsciente vai oferecendo um novo saber, que é o motivo pelo qual o paciente procura um analista e não um amigo para simplesmente falar o que vem à mente de maneira banal. E o analista ele vai ter a função de escutar isso, para poder fazer pontuações e dirigir a fala desse paciente por determinados caminhos que vão traçar basicamente o que a gente chama de caminho do desejo, tá?
o desejo ali como uma bússola para onde vai esse tratamento. Tá? A análise, ela busca, de certa forma, que a pessoa tenha uma relação honesta com o seu desejo. O sujeito do inconsciente, ele é o sujeito assujeitado ao desejo. E esse desejo, ele vai surgir na clínica a partir do momento em que o analista está ali pronto para escutar esse paciente. E aí eu preciso que vocês compreendam a fundamental diferença que existe entre escutar e ouvir. Ouvir é basicamente a capacidade de você captar um som. Ouvir é basicamente a habilidade fisiológica de você captar os estímulos sonoros que vêm do seu paciente. Por exemplo, a fala dele. Escutar, do ponto de vista psicanalítico, significa você captar elementos da fala do seu paciente que estão ligados ao seu desejo. Elementos da fala do paciente que dão sinais de que o inconsciente está ali. Especialmente naquilo que eu falei para vocês, os 4 manifestações do inconsciente. Então, o analista, para ele estar capaz de fazer esse movimento na clínica, ele vai ter que fazer bastante análise. Tá? Ele vai ter que fazer sua própria análise. Eu já falei para vocês em outro vídeo que o analista ele surge no divã. O analista surge na sua própria análise e é o ponto mais importante da formação. Fora o estudo, fora a supervisão de caso clínico, a análise pessoal é a mais importante. E aí, o Lacan diz o seguinte, é no divã que surge o analista porque ali se inaugura um novo desejo. Além desse desejo que a gente faz o nosso paciente prestar atenção quando ele está fazendo análise, tá? Que esse desejo comum entre aspas, porque o desejo é sempre estranho, ele vai fazer com que a pessoa faça ato falho, sonho, xiste, sintomas, que são coisas estranhas, por isso que o paciente busca um analista, porque aquilo tem um efeito de estranheza na vida dele. O desejo ele é estranho. Porém, se um paciente fizer a sua análise até o final, surgirá dali um desejo novo, que é o desejo de analista. Tá? Entenda, existe o desejo de analista e existe o desejo de ser analista. Tá? O desejo de ser analista, qualquer um de nós tem, ou a maioria de nós teve, pelo menos no começo da formação, que é o desejo de figurar como analista, de ser, de aparentar ser um analista, de ter uma clínica, de vestir determinados tipos de roupa, de ter uma certa posição social. E não dá para culpar ninguém por isso não, tá, gente? Não tem nada de errado em as pessoas imaginarem o que é um analista. É assim mesmo que um analista vai aparecer socialmente porque faz parte da formação analítica, faz parte do caminho em se tornar um analista, ocupar o lugar da causa de desejo do outro. E esse lugar de causa de desejo do outro é o que a gente chama de semblante de objeto A. É um semblante daquilo que causa o desejo. E nesse semblante, a gente faz parecer que a gente é, de certa forma, figuras desejáveis. E aí, a gente precisa compreender que isso não é simplesmente ser uma espécie de impostor ou ser alguém que está tentando enganar alguém, tentando seduzir alguém. Não tem nada a ver com isso, tá? O lugar de objeto que o analista ocupa para cada paciente é um lugar muito específico para cada paciente. Quando um paciente busca um analista para iniciar a sua análise, ele vai colocar esse analista na sua economia psíquica. O que isso quer dizer? Quer dizer que o paciente vai incluir o analista nas suas bagunças mentais, nos seus sintomas, na sua fantasia. E na hora que o paciente incluir o analista nas suas fantasias, o analista precisa estar esperto, ele precisa estar ciente. E aí que está aquela linha tênue entre a douta ignorância, entre o que você é douto e o que você é ignorante. Tá? O analista precisa estar atento a sair desse lugar sintomático que o paciente o coloca para que ele não responda como uma pessoa qualquer. Tá? Às vezes tem paciente que para a análise exatamente porque o analista respondeu de um lugar esperado, sintomático. E aí o paciente, ele para a análise e depois até sai falando: ah, eu coloquei aquele analista no bolso. Aquele analista funcionou igual meu pai, funcionou igual minha mãe. Então, o analista ele precisa compreender
que funcionar como um analista não é funcionar como um amigo, ou funcionar como uma imagem da cabeça do analista, ou até mesmo da cabeça do paciente. Quando Lacan disse que um analista paga, né, com o ser para se tornar um analista, é disso que ele está falando. É necessário que, para iniciar uma formação, você inicie também o processo analítico seu, que vai fazer com que o seu ser saia de campo quando você for escutar o outro. Para que você possa escutar o seu paciente, a sua identidade, aquilo que você acredita ser ou acredita que deveria ser, precisa estar fora. E aí você consegue funcionar como analista. E aí vem um outro tema importante da teoria. O analista não é uma pessoa, não é uma identidade. O analista é uma função. E uma função, o que interessa numa função é que ela funcione. Né? O que interessa de uma análise é que ela ocorra. Por isso, e linkando um pouco com um vídeo que eu fiz, né, recentemente, por isso que a função de analista não pode ser confundida com uma profissão comum, com uma atividade que possa ser avaliada externamente e um terceiro pode dizer quem é ou quem não é analista, ou garantir que uma pessoa vai, de certa forma, ser eficaz, ser capaz de levar uma análise até o final. Isso não pode acontecer exatamente porque essa característica da douta ignorância e a questão de que para funcionar é necessário que o seu ser esteja fora, vai fazer com que os analistas se tornem totalmente diferentes uns dos outros e, principalmente, totalmente diferentes de um paciente para outro. Porque não é possível você conseguir ficar numa posição fixa de pensamento, de escuta, se o paciente muda. E mais, se o mesmo paciente vai mudar no decorrer da análise. Bom, espero que vocês estejam percebendo que isso é uma atividade bastante dinâmica. A análise é extremamente dinâmica. E ser um analista, né, não pode ser algo pesado, uma imagem pesada. Essa é a característica do imaginário. O imaginário tende a ser conclusivo e estático. E a função analítica ela é de uma natureza muito mais dinâmica, muito mais simbólica, e acredito que real também, né? Porque ela precisa estar pronta para funcionar à medida que o paciente vai falando, à medida que o paciente vai se reposicionando na sua cadeia significante, na sua fala. Bom, espero que isso tudo que eu tenha falado, que é pouco comparativamente à quantidade de informação que a gente tem sobre o que é um analista, é pouco, mas espero que tenha sido suficiente para que você tenha uma pequena base para poder estudar um pouco melhor sobre o que é um analista, se aprofundar um pouquinho mais sobre a formação analítica, porque eu acredito que vai ser muito útil na sua formação. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo mesmo, de verdade. Fica o convite para que vocês se inscrevam no nosso canal para ter acesso a outros vídeos, que a ideia é que a gente possa postar toda semana. E meu muito obrigado. Dá um like também para que esse vídeo chegue para mais pessoas, porque isso também é importante. E a gente se vê numa próxima. Tá? Valeu mesmo.